Minha sogra sempre fez questão de mostrar o quanto me desprezava. Desde o dia em que conheci aquela mulher, parecia que tudo o que eu fazia era motivo de crítica. Lembro da primeira vez em que nos encontramos. Ela olhou para mim como se fosse uma intrusa, um erro que meu marido tivesse cometido. Com o tempo, as humilhações foram ficando cada vez mais frequentes. E por mais que tentasse seguir em frente, aquilo mexia comigo. Mas como a vida costuma ser irônica, nunca imaginei que um dia ela precisaria de mim para sobreviver. E o mais impressionante é que eu seria a única pessoa capaz de ajudá-la. Eu, a quem ela nunca deu uma chance. E eu teria que tomar uma decisão que mudaria a vida de ambas para sempre. Logo que me casei com o Marcos, sabia que a relação com minha sogra não seria fácil. Eu estava apaixonada e tudo o que eu queria era fazer parte daquela família. Mas logo percebi que isso não seria tão simples. Desde o início, ela fez questão de me mostrar que eu não era boa o suficiente para o seu filho. Lembro de uma tarde em que fomos almoçar na casa dela e logo após a saudação fria, ela começou a me criticar. Não estava do jeito que ela imaginava, não gostou do prato que eu preparei e não demorou muito para as piadas e indiretas começarem a surgir. Ela, com aquele olhar afiado, me observava como se eu fosse uma concorrente em algum jogo que eu não entendia. Cada sorriso parecia forçado, como se ela estivesse me dando uma chance de mostrar que eu poderia ser digna da aprovação dela. Eu, por outro lado, me sentia rejeitada, como se estivesse tentando agradar a alguém que nunca me aceitaria. E o pior, cada vez que meu marido tentava interceder, ela o fazia sentir que ele estava traindo a própria família. Era como se houvesse uma batalha silenciosa entre nós, e a cada encontro ela ganhava mais território. Cada vez que me via entre o Marcos e ela, eu me sentia como se estivesse competindo por algo que nunca seria meu. Mas o pior mesmo eram os comentários disfarçados de preocupação. Marcos, você tem certeza que ela é a pessoa certa para você? Será que você não merece algo melhor? Aquilo me cortava por dentro. Eu sabia que ela estava me colocando à prova, me desafiando a ser alguém que eu não era. O pior de tudo foi quando ela começou a fazer comparações com a ex-namorada do Marcos. A cada menção dela, parecia que eu estava em uma posição onde jamais poderia ganhar. E isso me doía mais do que eu gostaria de admitir. Com o passar do tempo, as coisas só pioraram. Eu já havia aceitado que minha sogra não gostava de mim, mas à medida que os meses passavam, ela foi se tornando cada vez mais aberta com suas críticas. O que antes eram comentários sutis, agora viravam ataques diretos. Em cada reunião de família, eu me sentia mais como uma estranha, uma intrusa que estava tentando encontrar seu lugar. Quando o Zende Marcos não estava por perto, ela começava a me questionar sobre as minhas escolhas de vida, meus gostos e até mesmo minha profissão. Você não acha que poderia ser mais, sabe, interessante? Ela me perguntou uma vez com aquele olhar impiedoso. Era como se ela quisesse que eu fosse alguém completamente diferente do que eu realmente era. Tudo o que eu fazia parecia irritá-la. Se eu tentava ser gentil, era falsa. Se eu me mantinha reservada, era fria e distante. Eu já não sabia mais como agir para agradá-la. Até mesmo os outros membros da família começavam a notar a tensão crescente entre nós. Eles se calavam, como se tivesse se formado uma barreira invisível. E eu, no meio disso tudo, me sentia impotente. Como agradar alguém que nunca teve a intenção de me aceitar? Marcos, por sua vez, ficava no meio dessa guerra silenciosa, sem saber o que fazer. Ele tentava mediar, mas sempre parecia que ele estava dividindo seu amor entre duas mulheres que, quanto mais se aproximavam, mais se afastavam. Houve uma noite em que ele, cansado de me ver sofrendo, até se ofereceu para dar uma trégua.
sugerindo que passássemos um tempo longe de sua mãe. Mas por mais que tentássemos, a sombra de sua mãe sempre pairava sobre nós, como uma presença que não conseguimos afastar. As coisas começaram a esquentar quando ela decidiu invadir nossa casa. Não de maneira literal, mas através das suas palavras e críticas que chegavam até mim de forma mais impessoal, pelas redes sociais, por mensagens. Em cada foto que postávamos, ela deixava um comentário disfarçado de preocupação, mas que tinha sempre aquele tom ácido, aquele veneno sutil que fazia minha pele arrepiar. Eu sabia que ela estava tentando me fazer sentir que não era digna de estar ao lado do Marcos, como se ele fosse uma espécie de prêmio inalcançável. E a cada dia, essa guerra silenciosa se tornava mais difícil de suportar. A convivência com a mãe de Marcos estava se tornando insuportável. Por mais que eu tentasse me adaptar e evitar conflitos, cada interação era carregada de humilhações veladas e comentários cruéis. O que mais me irritava era a passividade de Marcos. Ele não tomava nenhuma atitude para mudar a situação. Tentava apaziguar os ânimos, mas, no fundo, parecia mais preocupado em não desagradar a mãe do que em proteger a mim ou ao nosso relacionamento. Eu já estava no meu limite. Certo dia, após mais uma discussão com sua mãe, fui desabafar com ele. Marcos, você não percebe o que está acontecendo? Sua mãe está acabando comigo. Eu estou tentando, mas você não faz nada. Ele suspirou como sempre fazia e disse: Eu sei que ela tem um jeito difícil, mas você precisa entender. Ela é minha mãe. Aquilo foi como um tapa na minha cara. Entender? Entender que ela me humilha constantemente enquanto você assiste sem fazer nada. Minha voz tremia de raiva. Eu também sou sua família, Marcos. Ou pelo menos achei que fosse. A briga foi intensa, e pela primeira vez eu pensei seriamente se continuar com ele valia a pena. Alguns dias depois, tudo mudou. A mãe de Marcos foi internada às pressas no hospital. Ela estava gravemente doente e o diagnóstico não era bom. Marcos e eu fomos visitá-la, mas sua irmã, que morava em outro estado, não conseguiu vir. Para piorar, Marcos estava atolado de trabalho. No final, só havia uma pessoa disponível para cuidar dela: eu. Quando ela me pediu para ficar, eu explodi. Foi como se todo o rancor acumulado ao longo dos anos saísse de uma vez. Você sempre me humilhou, me tratou como se eu não fosse nada, e agora que não tem ninguém, você quer minha ajuda? Para mim já chega. Se seu filhinho querido quiser, que ele venha cuidar de você, porque eu não vou mais me sacrificar. Eu saí do hospital com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de alívio. Cheguei em casa, arrumei minhas coisas e deixei um bilhete para Marcos. Eu aguentei demais. Agora vá cuidar de sua mãe, pois ela precisa de você mais do que eu. Depois disso, fui para a casa do meu pai, sentindo que era hora de priorizar minha própria paz. Depois que deixei o bilhete para Marcos, a sensação de alívio misturada com incerteza tomou conta de mim. Não era fácil abandonar tudo, mas era necessário para preservar minha sanidade. Na casa do meu pai, encontrei o apoio que tanto precisava. Ele não fez perguntas, apenas me abraçou e disse que eu sempre teria um lugar ali. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse respirar sem o peso de ter que agradar a todos. Enquanto eu tentava reorganizar minha vida, Marcos se dedicava a cuidar da mãe no hospital. Ele me mandava mensagens, mas eu não conseguia responder. Parte de mim sentia culpa por deixá-lo naquele momento difícil, mas outra parte sabia que era uma oportunidade para ele entender as consequências de não tomar uma posição. Durante as semanas em que Marcos esteve no hospital, fiquei sabendo por amigos em comum que ele estava exausto, lidando com a saúde da mãe e as responsabilidades no trabalho. Eu sabia que, no fundo, ele também estava refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Então, o inevitável aconteceu. A mãe de Marcos sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Quando ele me ligou, sua voz estava pesada,
carregada de tristeza e ressentimento. Ela se foi, ele disse, seguido de um silêncio que parecia eterno. Eu respirei fundo antes de responder. Sinto muito, Marcos, mas não me peça para lamentar alguém que nunca se esforçou para me aceitar. Ele ficou em silêncio, e eu continuei. Você sabia como ela me tratava, e mesmo assim nunca fez nada. Sempre escolheu agradar a ela, em vez de defender a nós dois. Agora que ela se foi, será que finalmente podemos ser livres para viver sem as correntes do passado? Marcos pediu para me encontrar, e eu aceitei. Nosso encontro foi tenso, mas revelador. Ele admitiu que falhou em proteger nosso relacionamento, que deixou o medo de desagradar a mãe ditar suas escolhas. Eu o ouvi, mas também deixei claro que minha paciência havia se esgotado. Se quer reconstruir isso, Marcos, terá que provar que estamos no mesmo time, sem me colocar em segundo plano novamente. O encontro com Marcos foi um momento decisivo para nós dois. Ao olhar para ele, vi alguém quebrado pela dor, mas também um homem que finalmente parecia enxergar as falhas do passado. Seus olhos estavam cheios de arrependimento, e suas palavras pela primeira vez soaram genuínas. Eu queria acreditar nele, mas anos de mágoas não desaparecem em uma única conversa. Respondi com honestidade. Eu preciso de ações, Marcos, não de palavras. Se vamos continuar, eu quero ser prioridade. Não posso passar mais um dia me sentindo sozinha dentro do nosso relacionamento. Ele assentiu, prometendo que faria de tudo para reconquistar minha confiança. Apesar das palavras de arrependimento, decidi que precisava de mais tempo para mim. Voltei para a casa do meu pai e me concentrei em reconstruir minha vida, redescobrindo quem eu era antes de me perder no meio de tudo aquilo. Marcos me visitava regularmente, trazendo flores, cozinhando para mim e até mesmo aparecendo com pequenos gestos que demonstravam sua vontade de mudar. Percebi que ele estava sinceramente tentando ser uma pessoa melhor, não apenas por mim, mas por si mesmo. Depois de algumas semanas, finalmente senti que era hora de voltar. Não porque eu amava cegamente, mas porque vi o esforço real que ele estava fazendo para ser o marido que eu merecia. Decidimos recomeçar do zero, como parceiros iguais. A vida sem a sombra da mãe de Marcos era muito mais leve. Pela primeira vez, nosso casamento parecia um espaço seguro, onde ambos podíamos ser autênticos. Conversamos abertamente sobre nossos planos, sonhos e até mesmo sobre os erros que não queríamos repetir. Em um desses momentos, Marcos disse algo que ficou marcado para sempre. Se eu tivesse enfrentado o que precisava antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas agora eu sei que nunca mais vou deixar alguém vir entre nós. E assim começamos uma nova página. Não era perfeito, mas era real. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas desta vez sentia que estávamos no mesmo time. A experiência me ensinou algo valioso. Às vezes, precisamos nos afastar para encontrar a força de lutar por nós mesmos. No fim, aquele era o nosso renascimento, não como vítimas do passado, mas como arquitetos do nosso futuro. Se você gostou dessa história emocionante e quer ver mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.